As Cartas de Pedro. As Cartas de Pedro são os únicos escritos no Novo Testamento que temos desse apóstolo tão importante para a história da Igreja, demonstrando características que nos fazem crer que ele era uma espécie de líder entre os discípulos e sendo um dos mais próximos de Jesus ao longo de seu ministério terreno. Pedro se tornou o líder da Igreja de Jerusalém após a ascensão de Jesus aos céus. Ele foi uma grande referência e autoridade entre as comunidades cristãs do primeiro século. Como um respeitado pastor, suas palavras expressam uma forte teologia que, embora não seja tão elaborada como a de Paulo, carrega um profundo zelo pelo Evangelho e pelo povo de Deus. Neste vídeo, reuniremos ideias centrais das duas cartas de Pedro, ideias que mostram sua preocupação com a igreja da época e que trazem ensinos valiosos para os nossos dias. As duas cartas de Pedro foram escritas na década de 60 d.C., período em que a perseguição imperial aumentava em intensidade e extensão. Pedro já lidava com uma comunidade dispersa, motivo pelo qual inicia sua primeira carta dizendo aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. O conteúdo das cartas é especialmente pastoral. A primeira carta está preocupada principalmente com a saúde espiritual das comunidades cristãs, levando temas como perseverança, fé e santidade, especialmente em tempos de sofrimento e perseguição. O apóstolo incentiva os irmãos a persistirem na fé e se manterem vigilantes diante dos avanços de Satanás e do pecado que cerca a vida do cristão. Além disso, Pedro também traz ensinos acerca de como proceder em uma sociedade cada vez mais hostil. A segunda carta de Pedro é mais combativa, tratando especialmente da presença de falsos mestres e profetas no meio da igreja. O apóstolo alerta seus leitores de que, diante desses desafios, a igreja deve estar preparada para a iminente volta de Jesus, perseverando nas tribulações. O apóstolo Pedro demonstra grande apreço pela fé que sua comunidade nutre por Jesus, especialmente pelo motivo que ele enfatiza. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Uma vez que Pedro se dirigia a uma igreja dispersa e perseguida, ele enfatiza a esperança da vida eterna. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer. Se lermos a carta inteira, sem interrupções, perceberemos quão grande é a preocupação que Pedro demonstra em relação à capacidade de os cristãos suportarem injustiças. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Ao relembrarmos do contexto da época, essas palavras parecem ter um peso ainda maior. Um outro ponto tratado por Pedro é a santidade. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Sem dúvidas, uma das principais tentações do cristão em tempos de sofrimento é a de retroagir e retornar às velhas práticas mundanas e ímpias. Uma vez que fomos redimidos pelo sangue de Jesus, não podemos desperdiçar o chamado à retidão. Antes, devemos viver conforme aquilo que alcançamos em Cristo. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Como nação santa, devemos exercer nosso sacerdócio real, assumindo a responsabilidade de representar o próprio Deus nessa terra, anunciando através de nossas palavras e vidas que o Evangelho de Jesus nos alcançou. No período em que Pedro escreve, a perseguição contra os cristãos estava apenas começando. A tentação imediata da igreja era de se rebelar contra as forças estatais para se proteger. Os judeus que, sendo dominados pelos romanos, já viviam uma espécie de guerra contra eles, desejavam ser livres e viver sob seu próprio governo. Em contraste com essa posição, a instrução de Pedro era para que a igreja se sujeitasse a toda a autoridade constituída, pois quem os constituiu foi o próprio Senhor. A instrução de Pedro não se limitava apenas aos governantes políticos. Em relação aos demais opositores, Pedro os exorta a viver de forma correta para que, pelas suas boas práticas, eles sejam envergonhados. Em seguida, o apóstolo continua desenvolvendo o modelo de vida cristã que devemos ter em sociedade. Ele instrui a conduta dos escravos, das esposas e dos maridos, finalizando com uma grande instrução sobre a conduta de pastores e bispos na igreja. A passagem que melhor resume essa grande seção é:
tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Depois de elencar tantos desafios que a Igreja e o mundo enfrentam, dando destaque à oposição que o mundo caído demonstra em relação à Igreja, Pedro reforça a justiça garantida na volta de Jesus. Em outras palavras, ele garante aos seus leitores que os salvos estarão para sempre na presença de Deus, enquanto os ímpios sofrerão a punição de seus pecados. Ele afirma: o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. A mensagem de Pedro, um dos apóstolos mais próximos de Cristo, é de exortação, perseverança e esperança. Uma mensagem fundamental para a vida e saúde de toda a Igreja. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Não se esqueça que estamos em uma série de vídeos sobre as cartas gerais. Se este tema te interessa, na descrição deste vídeo você encontrará uma playlist para os anteriores. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!